Muito bem. Então vamos lá. Vocês têm ideia de como é que um carro ou um ônibus se sustenta? Não. De gasolina. De gasolina. Para andar ele precisa de gasolina, certo? Mas onde é que o pneu dele fica preso? Onde é que a roda do carro fica presa? Vocês já viram algum carro que pegou fogo ou algum carro que está sem porta? Como que ele fica? Todo destruído. Todo destruído. Tem alguma estrutura que sustenta esse carro? As rodas. As rodas. Será que as rodas estão ligadas a alguma coisa? Sim. Será que a porta, o teto, os vidros, será que isso faz a estrutura do carro? Ou será que tem algum outro elemento que a gente não enxerga, que tem no carro e que faz essa sustentação? Algum outro elemento que faz essa sustentação. Eu vou pedir para vocês fazerem a montagem desse carro e depois a gente vai discutir toda essa estrutura, tá bom? Então podem clicar aí no assistir a montagem. Essa peça azul Essa encaixa aqui. vocês acabaram de colocar. E a outra encaixa aí no meio. Na medida que vocês forem montando, tenta identificar, sabendo que a gente está montando a estrutura de um carro, tá? Tenta identificar o que é o quê. É esse apito aqui? Sim. Esse mesmo. Trabalhar com modelo é bastante importante para que os alunos possam, a partir da observação daquele modelo, da montagem daquele modelo, possam fazer referência ao que existe, por exemplo, num carro, num chassi de carro, numa estrutura real de um carro que eles andam todos os dias. Existe sempre uma estrutura nesses meios de transporte que a gente chama de chassi e que, de um modo geral, a gente não observa quando a gente entra no carro, quando a gente entra no ônibus. É um tipo de estrutura que não é observada de bate-pronto, até porque existe toda a lataria e todo o restante da estrutura do carro ou do ônibus que faz com que a gente não tenha essa possibilidade de observação. Dá uma olhada nesse carro, qual é a diferença da parte da frente desse carro para a parte de trás? Na frente ele vai pro lado e pro outro. Também fica o capô aqui e a parte fica aqui do... Como que é? Do porta-malas. Do porta-malas, tá. Mas pensando nessa montagem que a gente fez, uma coisa que a Mayra falou agora é que a parte da frente Pode virar. possibilita que a gente vire. E por que isso é importante num carro? Pra gente não bater? O que ia acontecer se isso aqui fosse travado? Travar. Não ia Você andar. só ia reto. Não, claro que ia andar, mas você só ia reto. Toca aqui. Muito bem, vamos lá, ó. Vejam que é diferente a forma como essas peças estão conectadas e essas peças estão conectadas para permitir que a gente faça curva, certo? Vocês têm ideia de como é que chama essa estrutura num carro? Chassi. Com CH. E é essa estrutura no carro que permite que depois as montadoras possam Põe a parte de cima. construir o restante do carro. Ele é um chassi, obviamente, montado de peças Lego, mas que traz elementos. Se a gente for comparar, por exemplo, o eixo dianteiro e o eixo traseiro do carro, ele traz elementos semelhantes a de um carro de passeio, em que o eixo dianteiro é o eixo que permite a mobilidade da direção e o eixo traseiro, na verdade, ele se mantém estático, fazendo com que as rodas e os pneus sigam em uma única direção. A gente vai fazer um teste com esse carro para ver o quanto ele consegue se deslocar e depois eu quero fazer um outro teste com vocês, que a gente vai trocar as rodas desse carro, certo? Nossa, que da hora. Sabe igual na Fórmula 1, que eles trocam o pneu? Então, a gente vai trocar também, Massa, certo? Eu vou pedir pro Ricardo colocar o carrinho. Aqui? Isso. Deixa reto. Deixar bem retinho, o máximo possível. Aí. Certo? E soltar. Ele virou. Virou, muito bem. Vamos testar com o carro da Tamires. E vamos soltar o carro da Tamires para ver. Muito bem. Virou um pouquinho, certo? Vamos voltar ali para a mesa. E eu vou pedir para vocês travarem essa roda da frente pra gente fazer o teste, tá? Vamos lá? Ó, pode travar de modo que o volante não se mexa, que segure, só cuidado pra não segurar a roda, hein? Pra segurar só o volante. Eu acho que quanto mais desmontar, mais trabalho vai dar, hein? Acho melhor só colocar a peça. Tá reto
tem que, senão tem que deixar ele vai fazer a curva. Vamos tirar a peça, melhor. Não, acho melhor a gente tirar só isso. Então agora o que tem que pensar é como é que a gente vai conectar essa roda aqui, certo? Já sei. Assim que mexe, não. Ai, tá muito difícil. Tá muito difícil? Tudo bem? Essa aqui da frente. Quando a gente trabalha a partir de um desafio ou a partir de uma situação problema, os alunos são colocados frente a essa situação apresentada e se sentem motivados a resolver ou a solucionar aquele determinado problema que é colocado. A utilização do chassi para fazer com que os alunos possam entender como é feito o movimento do carro, por exemplo, a possibilidade do carro de fazer curva para a direita e para a esquerda e voltar nesse movimento e pedir para que eles impeçam o carro de fazer esse movimento, é uma forma de desafiar esses alunos a pensar em quais são as estruturas que estão colocadas dentro daquele eixo e de que forma ele olha para aquelas estruturas e quais são as modificações necessárias nessa montagem para que ele, sim, possa se sair bem nesse desafio ou resolver essa situação problema. Desse giro. Não mexe. Não tá mexendo. Ok, mas tá rodando? Tá. Então tá bom, façam igual do outro lado. Vai. Então, ó. Então, ó, segura pra mim. Põe aqui a roda bem no final. 1, 2, 3 e já. Aê, muito bem. Foi até o final. Ó, vejam até onde ele foi, certo? Agora tira o carrinho. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta pra vocês. Se a gente mudar essa roda e puser uma roda menor, o que vocês acham que vai acontecer? Ela vai mais rápido. Eu acho que ela vai mais rápido. Será? Um ponto bastante importante é que os alunos têm a possibilidade de levantar hipóteses, de testar essas hipóteses, de ter a confirmação de que essas hipóteses são verdadeiras ou não, e inclusive de criar novas hipóteses a partir desse teste e da observação, por exemplo, de um modelo. Essa é a roda da gente, né? De bicicleta, vai. E essa aqui é dos adultos. É. Aí quando a gente vai postar corrida com eles vão mais rápido. Exatamente. É pra levar daqui pra lá e não importa o jeito, o que importa é chegar. E Só pra gente concluir, então. Por que essa estrutura é importante no carro? Pra ela poder Movimentar. Para poder movimentar, mas eu preciso ter a direção para movimentar, certo? Calma aí. E o restante da estrutura, será que isso é importante para o carro? Espera um pouquinho. É pra poder segurar as engrenagens da frente. Poder dar essa estrutura e segurar. Muito bem, certo? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito pela participação de vocês. Só me ajuda aqui numa coisa, Desmontar. Desmontar. Uma grande assim, ó. Uma Coloca dentro. Ficava girando as coisas. Uma Não, era uma grande assim, transparente. transparente. Caixa de redução. Pessoal, muito obrigada. Até breve.